Questão mais interessante, né? Uma questão mais perspicaz do povo de Israel, que é esse povo judeu, na verdade, né? Não vamos entrar mais naquele mérito de distinções de nomes, mas o Messias judaico, propriamente atual, que a gente tem uma evolução da religião. A religião ela evolui, ela se aperfeiçoa e ela se aprimora. Há um desenvolvimento da religião. Evolução seja negativa ou positiva. Mas existe uma evolução, digamos assim, não essencial em alguns aspectos, por exemplo, a religião católica. Do verdadeiro autêntico cristianismo ela nunca vai mudar, essencialmente. Mas os acidentes, as aparências, a manifestação externa histórica, ela vai se transformar, com certeza. Ela vai se adaptar, ela vai se manifestar de outras formas. No judaísmo existe uma evolução e uma construção progressiva interna, essencial do judaísmo. Não é uma aparência. Não que os judeus continuem crendo em Moisés, na lei, que vai vir o Messias profetizado pelos profetas, anunciado pelos profetas, daquela forma, daquela mesma maneira. Não. Existe uma degeneração doutrinária, teológica, dentro do judaísmo que vai atravessar os séculos. Até chegar no século XIX, que a gente tem uma dissolução assombrosa. O cabalismo luriânico, o sabataísmo, os movimentos, o franquismo, os movimentos racídicos, espiritualistas, os materialistas judeus e todas as outras manifestações do cabalismo na história, a gente tem praticamente uma dissolução propriamente do judaísmo, a religião judaica, que foi uma remanescência daquele antigo, da religião judaica antiga, que na verdade era a religião do povo de Israel, identificada especificamente aos judeus. Então, o que a gente tem? A gente tem a questão do judeu errante, como eu já tinha dito. A questão do judeu errante ela tem muito a ver com a questão judaica, propriamente dos Estados-nações, que tem a ver um apelo muito exagerado, que vai crescer com o tempo, até o estopim do século XIX, com a constituição dos Estados-nações, principalmente com a unificação dos reinos, do Reino da Itália e do Império Alemão, né? O Reino da Itália e o Império Alemão. E existirá cada vez mais um apelo e uma manifestação de criação de um Estado de Israel, um Estado-nação, como os outros povos têm. Mas esse apelo, que tem a ver com a questão do judeu errante, a questão judaica, e com a questão do messianismo judaico, propriamente dito, que vai vir o Messias precisa estar ligado ao povo judeu. Ele tem que sair dos judeus, porque ele será o líder carismático, ele vai ser o libertador político-religioso do povo, diante do mundo e dos gentios, dos pagãos, e de todos que no linguajar judaico mais esotérico são chamados de goim, né? O esterco do mundo. Todos aqueles que não são judeus são os goim, o esterco, o lixo, a sujeira do mundo. Que é uma questão, na verdade, uma interpretação tradicionalíssima na história do povo escolhido, e o resto é o dejeto, como os indianos chamam, né? A sujeira dos pés de Brahma. Apenas isso, né? Que no gnosticismo a gente tem uma divisão também nisso, a questão dos espirituais, os intelectuais, aqueles que são ligados à alma, e os ílicos, os ligados à matéria, à humanidade degenerada e que merece ser exterminada, eliminada. Isso na visão gnóstica, são ligados à matéria. Que o materialismo e o espiritualismo ele está tudo imbricado, né? Que a gente tem a questão do panteísmo e do gnosticismo na história também. Isso também está relacionado porque o cabalismo é uma manifestação gnóstica panteística na história também. Uma doutrina hermética, esotérica, por excelência, do judaísmo posterior, já na Idade Média, que tem origem no Talmud, na Antiguidade, mas também na Idade Média, com o desenvolvimento da Cabala. E posteriormente foi cada vez crescendo até chegar na ideia do sionismo, que é a criação de um Estado, propriamente Estado-nação. Para atender a justificativa histórica mais aparente, é para atender a questão das perseguições, os pogroms, até chegar no Holocausto, o grande genocídio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial dos judeus, que não foi o único, foi um dos vários genocídios
contra vários povos durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, nesse apelativo constante, foi se necessitando a ideia de criar um Estado de Israel, né? Até o estopim máximo, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, que aí sim as nações se juntaram até os extremos, dos Estados Unidos até a União Soviética, para a construção e a criação de um Estado de Israel naquela determinada região. Por quê? Porque existe toda uma construção, que eu já estou falando há um bom tempo aqui no vídeo, sobre essa questão de que precisa ter a ligação do povo, a terra, o povo, que é a raça, ligada ao sangue, e a religião judaica moderna. Essas três coisas têm que estar intricadas. A terra tem que ser Israel, aquela região da Palestina, e por isso, provavelmente, a terra, a propriedade, pertence aos judeus, isso no discurso sionista, que é defendido por muitos movimentos, principalmente protestantes, atualmente. E a questão da raça, do sangue. Porque no judaísmo propriamente cabalístico, esotérico, né, gnóstico, a gente tem o quê? O Messias o Messias no sentido espiritual, como um líder também, espiritual, político, esse líder que vai aparecer no final dos tempos para libertar o povo, né, que no cristianismo se identifica como o anticristo, né, que já é outra questão. A gente precisa entender que agora eu irei citar dois trechos da obra do grande renomado erudito do cabalismo, estudioso do cabalismo judaico, que foi o rabino judeu, inclusive, Gershon Scholem. O Gershon Scholem é autor de centenas de livros sobre essas questões do judaísmo e do cabalismo. E no seu livro, especificamente, Sabbatai Tzvi, que foi um rabino que se denominou o Messias no século XVIII, nessa obra, especificamente, ele vai destacar a questão de que a ideia do messianismo judaico, posteriormente, com a evolução na história da própria religião judaica, que a religião judaica, voltando ao que eu tinha dito antes, ela evolui conforme a história, a essência do judaísmo, que está intimamente ligada ao povo de Israel, ao sangue, à terra e à raça, e à religião. A religião, a terra e a raça. Isso é intimamente ligado. E o Messias vai unificar isso, unificar todo o povo judeu numa única égide, numa unificação absoluta da religião, que ele vai chegar ao extremo da doutrina cabalista. Na raça, ele vai ser descendente direto da linhagem davídica, ele vai ser autenticamente puro judeu. Por isso que é preciso uma seleção artificial. O judaísmo e alguns teóricos judeus, no século XIX e século XX, defenderam expressamente a questão da eugenia e da eugenia no sentido de purificação da raça judaica. Eles precisavam se separar e se preservar de sua raça, casamento, na questão do casamento e da reprodução entre si mesmos. Não a mistura e a miscigenação com outros povos, porque isso ia macular, ia degenerar propriamente a identidade judaica, que estava ligada à raça, à religião e à terra, propriamente dito, o local. Então, essa evolução histórica, teológica, ligada também à política, à questão também biológica, até chegar ao extremo da biologia, da constituição genética do indivíduo, chegou ao extremo com a criação do Estado de Israel, que é um Estado propriamente com a religião unificada, com a língua unificada hebraica, né, propriamente a língua ancestral, o povo, né, os judeus que foram e vocês podem buscar isso no estudo da obra, um livro chamado que trata o Tratado de Havara, que foi assinado entre as autoridades do Reich alemão nazista, né, dos nazistas, e entre as autoridades judaicas e outras autoridades políticas da Europa de então. Não foi só entre essas duas partes, foi o Tratado de Havara, que foi a seleção dos judeus, propriamente dito. E aí começou também a construção dos campos de concentração, a ideia dos campos de concentração e a migração, a transferência dos judeus alemães para a Palestina, aquela região, para criar comunidades. Isso em 1933, bem antes da criação do Estado de Israel. E que ali começou já os conflitos naquela região, que já entra no outro mérito do conflito entre judeus e islâmicos, né? O Islã e os palestinos, que são adeptos do islamismo. Propriamente naquela região, né? Os islâmicos, e depois do terrorismo islâmico, que é um desenvolvimento muito antigo dentro do islamismo.
Eu não vou entrar nessa questão agora. Em um outro vídeo pretendo aprofundar a questão do Islã, do terrorismo e do extremismo islâmico, quando eu irei gravar sobre as cruzadas e o Islã. Vou tratar especificamente sobre essa questão do islamismo e do extremismo dentro da própria religião islâmica, não como um elemento externo, mas como um fenômeno propriamente da religião islâmica e como reação e ação na história. Então, e falando desse Tratado de Harvard, a gente tem o quê? Propriamente as condições perfeitas para a criação do Estado de Israel em 1948, que foi o estopim dessa questão do messianismo judaico. E, já lendo o trecho aqui dessa obra do professor Orlando Fedeli, que eu recomendo profusamente a leitura, que é Antropoteísmo, a Religião do Homem, do professor Orlando Fedeli, um grande especialista sobre gnosticismo e panteísmo, que ele unificou no estudo do chamado antropoteísmo, que é a manifestação esotérica das religiões na história, contra a religião verdadeira e única, que é a religião cristã católica. E sobre o judaísmo, olha o que ele comenta na página 244 dessa obra. Se cada geração tem o seu Messias, porque o messianismo judaico ele suscitou desde antes de Cristo, né, com o Judas Macabeu, que era tido como um Messias praticamente por alguns grupos, até depois de Cristo com o Bar Kokheba, o auto-intitulado Messias, até o Sabbatai Tzvi no século XVIII e posteriormente no século XIX, outros que se denominaram Messias. O messianismo é estritamente imbricado no judaísmo. Mas existe uma diferença. Não é um messianismo ligado a um indivíduo. No cristianismo a gente tem o quê? A manifestação última do judaísmo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, como o Verbo encarnado, ele é o Messias na pessoa dele, o indivíduo. E ele recebe toda a herança que os profetas anunciaram antes, que o Messias iria herdar. O rei dos judeus, aquele que tem o sacerdócio autêntico e verdadeiro, o descendente de Davi, aquele que tem a capacidade de não só atuar na história, como também transcender a história, na ligação do céu e com a terra, né? E de libertar o povo de Israel e o mundo inteiro, na verdade, do verdadeiro cativeiro, que é o pecado e a morte. Essa é a interpretação cristã autêntica. Mas no judaísmo, e como eu disse, na evolução da religião judaica, a gente tem a identificação do Messias não propriamente como um indivíduo mas o povo seria esse Messias. A unificação do povo para desfazer a diáspora romana que os romanos incentivaram e que os remanescentes de Israel, que são os judeus, têm uma unidade, uma unificação em um único local, numa única raça, numa única religião, numa única língua, né? Uma unificação verdadeira e autêntica, né? No tempo e na história, no tempo e no espaço, na verdade. Então, a gente tem a identificação do messianismo judaico na pessoa, na individualidade coletiva, digamos assim, do povo de Israel, o povo judeu. Depois vai se denominar Estado de Israel, porque os judeus vão se legar os últimos descendentes puros daquela linhagem antiga de Israel, que é atual Estado de Israel. Então a gente precisa saber que essa questão ela é muito mais complicada do que meramente política e do partidarismo tacanho e aparente das redes sociais da mídia. Não é defender o Estado de Israel e não é defender o Hamas ou o Islã, que os palestinos estão sendo massacrados. E também existe o terrorismo islâmico que está claramente querendo destruir o Estado de Israel e massacrar aquele povo. Então, os dois lados estão errados. E a verdadeira posição católica é não se associar a nenhum dos dois lados. Porque, propriamente, e eu trago isso porque os católicos estão mais inclinados a defender também, não só a questão dos palestinos, mas também defender os judeus, o Estado atual de Israel. E não é propriamente uma defesa aberta e cega. Precisamos conhecer isso. Do que se trata realmente a natureza do Estado de Israel? Bem aqui, nessa obra do professor Orlando Fedeli, o grande estudioso do cabalismo, o Gershon Scholem, destaca bem a identidade do messianismo judaico na pessoa do Messias com a identificação do povo de Israel. A identidade
do povo e do Estado de Israel. O Estado de Israel, de certa forma, vai encarnar, vai manifestar esse messianismo. Em última análise, o Estado de Israel atual é o Messias. E que do Messias, e também isso não descarta a possibilidade que dentro desse Estado vai sair o líder que vai libertar Israel de todos os seus inimigos, né? Então, tal que no discurso usual da internet, o pessoal fala muito, Israel vai eliminar todos os povos, os inimigos que estão ao redor. E aí mistura as profecias bíblicas do Antigo Testamento, o Apocalipse de São João, e aí mistura, fala uma salada enorme de profetismo, principalmente, não só protestantes, mas também até católicos. Movimentos católicos que são muito espiritualizados, muito do aparicionismo, a questão do carismatismo exagerado. Então eles vão se confundir muito a questão das profecias e não vão entender nada. Vão fazer uma confusão maior ainda e não vão entender a realidade da coisa. Olha o que... Atente-se bem o que eu vou ler. Se a cada geração tem o seu Messias, se cada cabalista é no fundo seu próprio Messias, a missão de Israel, né, nessa identidade atual construída, como eu já estou explicando, já expliquei, a missão de Israel é recuperar as centelhas divinas espalhadas por todo o universo. Isso aí já entra na questão do gnosticismo, né? De que o povo de Israel, nessa identidade racial, ele é o portador dessa ascendência divina, nessa ascendência propriamente não só humana dos patriarcas, mas também divina, né? Eram descendentes diretos e o povo escolhido por excelência, que tem que reger ou também fazer juízo e condenar todas as nações ao esquecimento. Israel é o Messias coletivo. Essa é a expressão correta. Por isso o povo judeu foi espalhado por todo o universo, por todo o mundo, por todo o nosso mundo conhecido. Então, o povo judeu, na questão da diáspora, propositalmente, nessa questão de se assimilar aos outros povos, foi nessa questão nessa doutrina esotérica cabalista de libertar a divindade no mundo que está espalhado e depois disso se unificar. No cabalismo existe um movimento chamado Tzimtzum, que é a dispersão, a evolução do povo e da religião no mundo inteiro, coletando as centelhas, isso já entra na questão do esoterismo, da identidade das várias religiões. Então ele vai coletando até chegar a um ponto que chega da unificação da Tikkun, a unificação dessa centelha divina e a manifestação da divindade na história, que é o povo de Israel, né? Então, propriamente isso. Citando Gershon Scholem, ele diz, aqui é citado Gershon Scholem, o próprio conceito de Galut, exílio, o exílio judeu, adquire aqui novo significado. Anteriormente fora considerado em Sádia, por exemplo, que é um castigo pelos pecados de Israel, na interpretação do Antigo Testamento, que era uma provação para a fé de Israel, essa questão dos exílios e das diásporas. Agora ainda é tudo isso, mas intrinsecamente é uma missão. Já mudou o sentido. Seu propósito é o de reerguer as centelhas caídas de todas as variadas localizações. Então, aproveitando as diásporas, os judeus tomaram isso. Era um propósito de Yahvé para eles, que eles precisavam se espalhar para depois, em um determinado tempo na história, então já entra noutra questão, eles se uniriam e se unificariam num único ponto para realizar a obra messiânica final, né? A manifestação final da divindade, que é o Estado de Israel atual. É este o segredo por que Israel está fadado a ser escravizado por todos os gentios do mundo, a fim de que possa elevar aquelas centelhas que também caíram entre eles. E por isso era necessário que Israel se espalhasse pelos 4 ventos a fim de levantar tudo, né? Citação aqui direta da obra do Gershon Scholem, Sabbatai Chevi, que é sobre o messianismo judaico atual, do sabataísmo, né? Depois ele segue. Os próprios gentios, que são os não-judeus, enquanto tais seriam as próprias cascas aprisionantes da centelha divina, seriam meras cascas. Israel seria o libertador, o Messias delas e de si mesmo. Então Israel tem mais ou menos aquela ideia do americanismo, do Destino Manifesto, de que será a nação que vai liderar todas as nações. Ela vai ser a nação principal. Como o Messias tem que libertar Israel dos seus opressores
e tem que liderar todas as nações. Como está nos profetas, justamente que nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu isso de forma definitiva. Só que na interpretação judaica, o Estado de Israel vai e o seu líder carismático, assim segundo interpretações mais particulares, vai unificar o mundo inteiro sob a égide única de Israel, o povo escolhido. Esse é o messianismo puro e simples, mais direto e mais cabal atual, que creem as principais referências do judaísmo cabalístico e sionista também. Por fim, ele completa com outra citação muito interessante. A redenção não chega subitamente, mas aparece como resultado lógico e necessário da história judaica. Os esforços de Israel em relação ao Tikkun que eu disse, né, a questão da unificação, tem por definição caráter messiânico. A redenção final final dos tempos, a consumação, não está, pois, dissociada do processo histórico que a precedeu, essa história toda que eu contei. Abre aspas. A redenção de Israel desenrola-se por graus, uma purificação após a outra, um refinamento após o outro. Esse refinamento que eu disse, religioso, racial e também da terra, da propriedade. O rei Messias, né, essa figura, longe de trazer o Tikkun, é trazido por este. O Messias não vai unificar, a unificação do povo, a criação do Estado de Israel vai evidenciar o Messias. Só com a criação do Estado de Israel, o Messias vai poder aparecer, porque ele vai ter os elementos necessários para a manifestação dele na história. A raça, a religião e a terra, o pertencimento, a unidade. Então é interessante isso. E ele continua. Ele aparece após a realização da Tikkun, a unificação, ou restauração. A redenção cósmica, isso já no plano histórico e supra-histórico, além da história, da elevação das centelhas divinas, né, gnosticamente falando, confunde-se com a redenção nacional de Israel e o símbolo da reunião dos exilados, os dispersos, a unificação. Compreende a ambos. E aí temos, definitivamente, a criação do Estado de Israel. E aí nasce o Estado de Israel. É a unificação, a reunião dos exilados, para que o Messias possa aparecer na identidade do próprio Estado de Israel como Messias e na manifestação do líder único, o líder que vai liderar Israel e vai liderar todas as nações com o centro em Israel. Né? A política de Israel será a única, a unificadora de todos os povos, que vai submeter, na verdade, porque Israel é a Tikkun, é a única manifestação divina, e eles vão submeter os outros povos, que são a casca, são as castas inferiores, digamos assim. Pois bem, e finalizando, não vou tratar a questão da história do Estado de Israel moderna, de 1948 até agora. Para isso, eu sugiro que vocês assistam o vídeo do professor Marcelo Andrade sobre o Estado de Israel, entidade socialista sionista, que eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem esse vídeo muito bom, uma aula, na verdade, completa sobre o Estado de Israel e explica muitos elementos que eu estou falando aqui no vídeo também, aprofunda bem mais também. Então, no final a gente tem o quê? Para finalizar, temos o falso partidarismo moderno. Esse partidarismo que nasceu praticamente antes da Revolução Francesa e já na Revolução Liberal, propriamente dita, a Revolução Liberal moderna e a revolta contra a política medieval perfeita instituída pela Igreja Católica, da unidade sobre a égide da Igreja, sobre o báculo da Igreja. Temos o quê? O partidarismo, que é o quê? Você apoia os palestinos ou os judeus de Israel. Nenhum nem outro. O Islã tem muitos problemas, tem o problema muito intricado de negar o próprio Messias, de negar o messianismo e unificar essa questão do profetismo na pessoa de Maomé. Isso é rejeitado pela Igreja Católica, pelo cristianismo em geral. Apesar de algumas questões de tolerância muito maiores, diga-se de passagem, a tolerância historicamente comprovada maior entre cristãos, judeus e islâmicos é entre cristãos e islâmicos com cristãos.
por incrível que pareça, né? Por questão, o pessoal que estuda distorcidamente a questão das cruzadas. Mas no contexto histórico geral, a tolerância maior existe entre cristãos e islâmicos. Entre judeus, cristãos e islâmicos existe maior intolerância e conflito. Então é uma questão muito interessante a gente tratar. Porque o cristianismo e o islamismo também são religiões historicamente posteriores que herdaram essa tradição do povo de Israel, né, do Antigo Testamento. Só que na pessoa do Cristo, o grande profeta, o líder, o rei, o verdadeiro Messias, que a verdade teologicamente vai além disso, que é a encarnação do próprio Verbo, e no judaísmo, no islamismo, na verdade, temos a pessoa do Maomé, o quinto grande profeta do Islã, e Jesus Cristo apenas o quarto profeta. Pois bem, não vamos entrar muito nessa questão das religiões, porque das 3 religiões abraâmicas, que já entra nessa questão também, está intrinsecamente ligado, mas não vou entrar nessa questão. O que acontece? A autêntica posição católica sobre a Terra Santa. A Terra Santa, que é o nome mais autêntico, que posteriormente, durante a Idade Média, foi chamado de Reino Latino de Jerusalém, ou Reino de Jerusalém, que foi orientado, segundo a Igreja, também no contexto também das igrejas, também a católica romana, como as orientais, a Igreja Oriental. A Terra Santa, a terra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente o centro da Terra Santa, o local principal da Terra Santa, de Jerusalém, que é a capital espiritual, é o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo, o local onde ocorreu a crucificação, a redenção verdadeira. Não essa redenção do messianismo judaico-cabalista, que é o Estado de Israel. Não. A redenção verdadeira de todo o gênero humano, do povo escolhido, da eleição do novo povo e de toda a história, de toda a criação, foi com Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Sepulcro, no local que está o Santo Sepulcro, onde foi sepultado Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Gólgota, né? No local onde aconteceu a verdadeira redenção. A posição católica é a posição de São Pio X. Já encerrando, e eu aconselho, também vou colocar aqui o link do artigo que conta a audiência que teve o Papa São Pio X com o grande teórico e fundador, na verdade, oficial do sionismo moderno, que foi o Theodor Herzl, que era um rabino austríaco. O Theodor Herzl, depois de ver a questão da questão Dreyfus, lá na França, que aconteceu, que suscitou uma onda de antissemitismo francês que se perpetuou e se propagou ainda mais posteriormente, né? Principalmente, infelizmente, com o movimento da Action Française, o Theodor Herzl ele viu que precisava liderar esse movimento do sionismo, da criação do Estado de Israel, né? Então, tal que ele escreve a sua obra Judenstaat, que é a obra o Estado Judeu, né? A questão do Estado Judeu, da criação do Estado Judeu, e já no século XIX e final do século XIX. E numa audiência, mais ou menos, 1900, eu não me recordo bem a data, 1905 ou posteriormente a isso, o Theodor Herzl vai ter uma audiência, ele pede, na verdade, ele que, através de um amigo, pede uma audiência particular com o Papa São Pio X, o grande Papa. E nessa audiência, São Pio X deixa claro, patente, que eu aconselho vocês lerem esse artigo, que está as falas tanto do Herzl quanto do Papa, a posição católica autêntica sobre a criação do Estado de Israel e o Estado de Israel como é hoje, né? E depois de tudo isso que eu explanei, que eu explicitei e expliquei da forma mais sucinta possível. Que a posição católica é de não aceitar a criação do Estado de Israel. Que o Estado de Israel pode ser hostil à presença dos cristãos. E foi, de fato. A presença dos cristãos em Israel é uma tolerância muito tênue, que a diplomacia atual, do Vaticano principalmente, mantém muito a questão da custódia do Santo Sepulcro, e as igrejas orientais mantêm de forma muito, muito delicada. E os cristãos sempre padeceram de perseguições dentro do Estado de Israel. Também houve perseguição, infelizmente, de cristãos contra judeus, e não estamos negando a história. Mas também houve do lado islâmico perseguição e ataques contra os cristãos, e os cristãos contra os islâmicos, na questão da guerra justa, propriamente. As cruzadas foram guerras justas. Foi 2 pesos e 2 medidas. Foram um confronto entre civilizações, entre povos e entre exércitos
equiparados, obviamente. E a questão dos judeus, tendo agora o domínio, né, depois da criação do Estado de Israel, sobre a Terra Santa, e já na origem, o Papa São Pio X condena. E fica bem evidente na frase que o Theodor Herzl dirige ao Papa, questionando a questão da necessidade do apoio da Igreja, que a Igreja tinha um grande peso, e tem ainda um grande peso e relevância no mundo inteiro, de apoiar a causa da criação do Estado de Israel e de reconhecer o Estado de Israel, na verdade, nesse sentido de reconhecimento propriamente desse povo que irá construir esse Estado dentro de uma religião totalmente indiferente com o cristianismo e com a verdadeira religião católica. E São Pio X deixa bem destacado que não podemos reconhecer o Estado de Israel. Não possamos, que é uma expressão cristã autêntica e antiquíssima, né? E ele utiliza essa expressão. Não podemos reconhecer o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel vai se apropriar da Terra Santa e dos lugares santos que tanto tempo os cristãos lutaram, desde as cruzadas, a posse daquela região, daqueles territórios, propriamente onde estão os lugares mais sagrados que nosso Senhor Jesus Cristo esteve na sua vida e também na sua paixão e sua morte e sua ressurreição. Então, e que o islamismo também disputa de igual modo. Esse conflito entre essas três religiões, né, as três religiões, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, está intimamente ligados. Só que não pode existir um consenso atual. Não existe um consenso atual, porque a defesa da fé nossa é mais importante. Então, o Papa deixa bem claro, não podemos reconhecer o Estado de Israel. Vocês até podem buscar um lugar. Ele até questiona, precisa ser necessariamente naquele lugar que estão os palestinos e os árabes, os islâmicos, que são tão hostis aos judeus, que vai gerar até conflitos e guerras. O Papa até foi prudente em avisar isso para Theodor Herzl, mas ele não ouviu, né? E lamentou o não reconhecimento. E São Pio X dá a cartada final, com uma expressão belíssima, que ele deixa bem evidente a verdadeira catolicidade, o verdadeiro cristianismo. Ele diz, não podemos reconhecer como vós, os antepassados, e vós não reconheceis até hoje o Cristo como o verdadeiro Messias, como não reconheceis ele naquele tempo e mataram, inclusive, as autoridades judaicas lideradas pelos fariseus e os pontífices daquele tempo, e os judeus posteriormente renegam. Basta ler os escritos do Talmud, que é o principal livro, depois da Torá praticamente, até uma autoridade, ou até supera a Torá em certas questões, de que lá, claramente, Jesus Cristo é um falso profeta, um falso Messias, e está no inferno. No Talmud, como eu tinha mencionado anteriormente, o Talmud cita as três piores figuras para os judeus. Balaão, o falso profeta do Antigo Testamento, o imperador Tito, imperador romano Tito, que foi o autor da destruição do Templo de Jerusalém, que destruiu a antiga religião e que posteriormente o judaísmo teve que se adaptar e se transformar em outra religião. Foi praticamente a evolução da religião dos rabinos. E Jesus Cristo, o falso Messias, dito por eles, que ele está no inferno em uma condição deplorável. Essa é praticamente a versão autêntica. Se você perguntar para um judeu sincero, realmente fiel às sagradas escrituras judaicas, do Talmud, dos grandes doutores, sucessores dos profetas, na visão dos judeus, os autênticos decifradores da lei de Yahvé, você vai ver claramente essa condenação ao Cristo como falso Messias, um mentiroso, filho de uma mulher com um soldado romano. Então, aí entra toda a questão do romanismo nessa questão, né? A condenação da Igreja Romana a partir dessa questão judaica. Então, e São Pio X deixa evidente isso, que não podemos tomar um partido deliberadamente, reconhecimento, por conta do apelo das Nações Unidas e tudo mais. A Igreja supera a história, supera a cidade dos homens, supera tudo isso. A Igreja está acima disso. E a Igreja precisa manter sua posição de que, infelizmente, como ele até fala, São Pio X, a Terra Santa está à mercê dos turcos naquele tempo, do Império Otomano.
E infelizmente é uma consequência da história. Mas não podemos fazer nada. Mas também não podemos reconhecer o Estado de Israel, porque é um Estado também hostil aos cristãos. E, inclusive, uma lei recente uma lei judaica de alguns rabinos lá no parlamentarismo, no sistema parlamentarismo judeu do Estado de Israel, eles condenam claramente o cristianismo e querem proibir a Bíblia, né, a escritura dos cristãos, né, a Bíblia dos cristãos, que também é o Novo Testamento. E também o ensino dos cristãos, a liberdade religiosa propriamente dita dos cristãos na terra de Israel. Mas esse problema só nasceu porque foi efetivamente criado o Estado de Israel. Mas a igreja não apoiou. E na audiência com o fundador, o grande idealizador, na verdade, do Estado de Israel, que foi o Theodor Herzl, o Papa São Pio X, na pessoa que por sua boca São Pedro falou, o verdadeiro sucessor de São Pedro, que é o sucessor e aquele que fala por Cristo na terra, que Cristo subiu aos céus, mas ficou o sucessor de São Pedro aqui na terra, São Pio X deixou bem claro isso. Então a gente tem que seguir, obviamente, a postura da igreja, do magistério da igreja, da tradição da igreja, de que não podemos nos associar por mera tolerância, por respeito humano, que é um pecado gravíssimo atual, porque é mais conveniente apoiar os palestinos, os islâmicos, ora apoiar o Estado de Israel, os judeus. Por questão A, por questão B, por questão do Holocausto, por não sei o que mais. E os islâmicos também podem ter uma argumentação. Existe toda uma literatura e uma versão islâmica da história que vai totalmente contra isso, com tudo que eu disse. Então, é uma questão que a gente precisa ter conhecimento. E não pode ser exclusivamente uma questão de opinião de internet que vai explicar isso. É preciso um estudo aprofundado. E por isso que eu recomendo vocês, eu vou deixar aqui na descrição uma bibliografia também de textos e de vídeos, para vocês se aprofundarem nisso. Não vão e fiquem à mercê da internet nesse mar de opiniões, nesse entropismo negativo de opiniões que a internet propiciou. Então, estudem profundamente a questão e saibam a origem das coisas antes de dar a sua opinião na internet, né? E de passar ela. E por fim é isso. Atualmente, o grande discurso pró-Israel é dos protestantes, que são praticamente cripto-judeus velados, digamos assim, os judaizantes, né? São aqueles asseclas desde a origem da igreja dos apóstolos que estavam cooptando Santiago contra São Pedro e São Paulo. Aqueles asseclas, depois gerou o docetismo e os judaizantes, que aí são cristãos, pseudo-cristãos, que adotam posturas judaicas. Obviamente, o protestantismo, Lutero e todas suas variantes e seus sectarismos posteriores, e assim por diante, e atual, prega o discurso de pró-Israel por conta de que esse discurso do messianismo judaico, de que Israel e a confusão hermenêutica, que eu não vou entrar no mérito, que eu não vou entrar, porque é muito delicado, eles colocam por água abaixo tudo isso. De que o Estado de Israel é o Messias, só que não nessas palavras, que é o grande Estado, é o povo escolhido. Já existe uma redundância enorme nisso, um absurdo afirmar que o Estado de Israel, os judeus daquela região, são o povo escolhido. O povo escolhido é a Igreja Católica. São os cristãos autênticos, os verdadeiros seguidores do magistério da Igreja, da doutrina, da tradição dos apóstolos, passadas diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro e único Messias. Então, não tem como ter diálogo, não tem como ter respeito humano. Precisamos ter uma posição veemente, uma posição clara, elucidativa, católica, autêntica, não protestantizada, nem modernizada, nem pró-Israel, nem pró-Palestina, nem passar pano por Hamas, nem passar pano pelas atrocidades dos judeus de alguns grupos judaicos, que infelizmente cometeram muitos erros, e que usam discurso, principalmente do antissemitismo, não sei o que, do Holocausto, e usa esse discurso para silenciar, uma espiral do silêncio, para bloquear toda e qualquer contestação e crítica à história desse Estado, né? E eu deixo aqui minha contribuição para vocês e eu espero que vocês entendam e aprofundem mais essa questão. Não fiquem meramente no vídeo, se aprofundem, estudem e leiam mais. E até mais.